Foi, acho que já está começando. Então, boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Mike Triaca, graduando do curso de Informática Biomédica pela UFSPA, e em nome do Centro Acadêmico Margaret Day Hoff, eu gostaria de agradecer a presença de todos os ouvintes aqui presentes e também do nosso palestrante, Rodrigo Giglio, pela disponibilização de seu tempo para a primeira palestra do nosso novo projeto, o novo projeto do Kandi, intitulado De Aluno para Aluno. Então, só para uma breve contextualização, esse novo projeto, ele busca divulgar e compartilhar informações referentes ao meio acadêmico e demais áreas que sejam de domínio dos nossos próprios colegas do curso de Informática Biomédica. E, além disso, ponto muito importante, é que todas as atividades elas irão contar com certificados, tanto para os palestrantes, quanto, então, para aqui quem está participando. E também só para ressaltar que eventuais perguntas elas serão respondidas no final da palestra, então vocês podem enviá-las aqui através do próprio chat do Zoom. Então, dito tudo isso, eu passo a palavra para o Rodrigo, que falará sobre algumas oportunidades internacionais para a Infobio. Certo, tá bem. Deixa eu compartilhar É a contigo. minha tela. E deixa eu dar um play. Deixa eu só compartilhar de novo, porque tem áudio e eu quero ter certeza que o áudio vai funcionar. Aqui. Show. Tá bem, conseguem ver minha apresentação? Sim, tudo certo. Tá bom, top. Tranquilo. Então, primeiramente, queria agradecer ao Centro Acadêmico e agradecer a Ana e o Michael pelo convite que me fizeram. E é uma honra para mim, uma honra imensa estar falando para o pessoal da Infobio, para quem está chegando agora e para quem está aí no meio do curso, sobre oportunidades internacionais na Infobio. E assim, eu queria dizer que eu acho a ideia incrível de trazer alunos e ex-alunos para falar um pouco da Infobio para quem está chegando, porque no fim quem entra no curso, quem está no meio do curso, acaba por tirar forças de bons exemplos, né? De bons alunos e bons ex-alunos que saíram e estão para sair do curso. Então, a ideia é top. Então, eu vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ver minha cara, mas cá estou eu de novo, falando de novo para vocês. Eu sou o Rodrigo, eu sou informática biomédico pela UFSC, me formei em 2021, no meio do ano passado. Eu sou hoje desenvolvedor iOS na Next Engineering, que é uma empresa de desenvolvimento de software aqui em Portugal, e o projeto que eu trabalho hoje é o projeto da Farfetch. E eu sou sou ex-aluno do Apple Developer Academy, que fiz entre os anos de 2019 e 2020. E eu também fui selecionado por 3 vezes no Swift Student Challenge da WWDC, que é o evento anual de desenvolvedores da Apple. E, bom, para mim o melhor de tudo nessa palestra é que, como é um evento que é de aluno para aluno, eu não preciso ser nada formal e eu não preciso e eu posso falar com você sem me preocupar com nada. Então, a partir de agora eu vou deixar minhas formalidades de lado, vou ser só o Didico, que é assim que meus amigos me chamam, e tá tudo bem. Vamos lá. Pelos próximos minutos eu vou falar com vocês um pouco das oportunidades internacionais que existem na graduação em informática biomédica, e eu vou falar disso contando um pouco da minha história e falando de tudo que eu fiz durante a graduação e como que eu fiz. E nesses longos 6 anos que eu fui aluno da Infobio, eu fiz um intercâmbio para a Universidade do Porto, eu fiz um estágio em Montevidéu, no Uruguai, eu fui selecionado para a WWDC e participei do evento lá em São José, na Califa, e hoje eu sou engenheiro de software, engenheiro iOS, aqui em Portugal. Então tem várias coisas aí para a gente falar. Eu vou falando um pouquinho de cada um deles e espero que vocês gostem do resultado. E no meio disso tudo, no meio de todas essas experiências, é claro que também teve outras coisinhas menores, mas eu vou focar no que foi mais legal e no que foi mais importante. E, bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que quando eu entrei na Infobio, eu entrei na Infobio em 2015, foi na primeira turma do curso. E quando eu entrei na Infobio, eu era basicamente uma criancinha feliz. Basicamente isso. Eu tinha 16 anos, eu não conhecia nada, além do meu mundinho particular. E quando a gente é criança, a gente acredita em tudo que falam pra gente, em tudo. E eu sempre ouvia os professores da Infobio falarem que, na área de tecnologia, na área de bioinformática, tudo é muito globalizado, existem muitas oportunidades internacionais e etc. E como eu era criança e acreditava em tudo, eu acreditei nisso. E eu comprei essa ideia. E eu fui atrás disso sempre.
E desde o início do curso, eu sempre busquei essas oportunidades internacionais que os professores sempre falavam. E nessas buscas, principalmente pelo site da UFSC e pelos editais, eu encontrei o escritório de internacionalização da universidade. E desde o primeiro e-mail que eu mandei perguntando sobre oportunidades, o pessoal do escritório de internacionalização sempre foi super atencioso e super receptivo. E, bom, o escritório tem perfis no Instagram, no Facebook, e eles também publicam todos os editais de programas internacionais no site da UFSC. E foi a partir daí que eu comecei a acompanhar os editais todos e eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio. E assim, existem muitos editais diferentes que os alunos da UFSPA podem se inscrever para fazer intercâmbio, como a UP, que é para Portugal e para outros países que falam português, o PQE, que é para o Quebec, no Canadá, tem a OPAS, que tem em vários lugares do mundo, tem a Bracol, o Braméxico e a PAMI, na América Latina, e também tem muitas opções de mobilidade voluntária, já que a UFSPA tem parceria com várias universidades, tanto da América Latina, Europa e América do Norte. E esses editais, eles geralmente abrem no início de cada semestre e para se candidatar, só é preciso ficar atento aos prazos de inscrição. E o que eu sugiro para quem tem vontade de fazer um intercâmbio é acompanhar sempre os perfis do escritório de internacionalização da UFSPA para não perder esses prazos de jeito nenhum. E é claro que agora com a pandemia, muitos desses programas estão um pouco mudados e muita coisa está sendo feita de forma remota, mas eu sei que aqui na Europa, pelo menos, as aulas das universidades principais já estão quase todas de volta. E com os altos índices de vacinação, a União Europeia já disse que a população pode se preparar para um pós-Covid ainda esse ano. Falaram que é por março ou abril. Então, as possibilidades de intercâmbio na graduação já estão voltando ao normal e já dá para pensar nisso a partir de agora. E, cara, na altura que eu estava procurando oportunidades de intercâmbio, eu não fazia a puta ideia de onde eu queria ir. Mas eu sabia que eu não tinha grana para me bancar por 6 meses em lugar nenhum, tá ligado? Então, eu meio que ignorava os editais que não tinham um bom auxílio, né? E um auxílio que pagava a tua estadia, a tua alimentação e etc. E me focava mesmo só nesses editais que pagavam tudo. Mas acontece que conseguir uma vaga nesses editais é muito foda, porque esses editais, eles levam em conta a tua média geral, as disciplinas que tu já rodou, teu Lattes e várias outras coisas. E eu sei que faz algum tempo que a UFSPA mudou essas regras de classificação dos editais, porque os cursos que têm muitas matérias de exatas acabam prejudicados, já que a nossa média cai lá embaixo. Mas na altura que eu estava procurando, os editais ainda tinham essas regras antigas e era quase impossível para um aluno da Infobio passar num edital com um auxílio grande, com um auxílio que te pagasse estadia, hospedagem, passagem e tudo mais, onde tu não precisasse mesmo tirar nada do teu bolso. E o que aconteceu foi que eu fui deixando os editais passarem até que eu cheguei num beco sem saída, tá ligado? Porque eu tava no início do terceiro ano do curso e eu já tinha rodado em 2 cadeiras, igual toda pessoa normal da Infobio roda. E se eu rodasse em mais uma, eu não ia mais poder me inscrever em edital nenhum, porque as regras eram que se tu rodasse em mais de 2 cadeiras, tchau, já era. E no semestre que eu tava, naquela altura, eu tava fazendo a cadeira de processamento de sinais. Para quem não sabe, é uma cadeira que só faz de primeira cadeira quem é gênio. E eu tô longe de ser gênio. E por acaso eu larguei a cadeira depois da primeira prova, mas isso é detalhe. Mas a questão aqui naquela altura, ou eu me inscrevia no edital naquele semestre, ou então tchau, nunca mais. Já era o sonho de estudar fora. E foi aí que eu me inscrevi para um edital que tinha uma bolsa auxílio, mas ela era pequena, na época era tipo uns 3 mil pila, que estavam só para comprar passagens, tá ligado? E o que eu fiz foi, dei meu jeito, vendi o carro que eu tinha, e foi aí que eu vim para Portugal pela primeira vez, para estudar um semestre na Universidade do Porto. E não é por acaso que a cidade do Porto é a cidade que eu escolhi para viver hoje, porque a experiência toda do intercâmbio me fez amar cada pedacinho desse lugar. E desde o dia que eu voltei para o Brasil, eu já sabia que eventualmente eu ia acabar aqui de novo. Não tinha nenhuma dúvida disso. Mas agora, foi de fato uma experiência incrível, mas foi também um choque de cultura absurdo.
E assim, eu vou deixar de fora as coisas do dia a dia, as diferenças que tem do dia a dia, como sacar dinheiro de madrugada num ATM na calçada e pila significa pênis, e eu vou só focar no que era diferente mesmo dentro da universidade, dentro dos estudos. E assim, primeiro de tudo, eu sei que muita gente vai para Portugal por achar que o idioma vai ser uma barreira a menos no processo, mas isso não é verdade, pelo menos não para o nosso caso, para o nosso curso. Todas as aulas que eu tive na faculdade de ciências, elas eram em inglês, todas. Porque sempre tinha estudantes de fora que não falavam português, então era impraticável ter aulas em português. E tinham várias coisas que eram diferentes, tipo, a frequência na universidade não é obrigatória, tu pode, tipo, só fazer as provas e já era. As questões que tu errava nas provas te descontavam pontos, então não era só tu errou, tu não ganha aquele ponto, tu errou, te desconta os pontos que tu já ganhou nas outras questões que tu acertou, que eu acho um absurdo. E tinha outras coisas, tipo, ó, as aulas eram nos auditórios assim com 150, 200 pessoas. E uma coisa que eu aprendi passando vergonha, que fazer perguntas durante as aulas é algo muito desrespeitoso. E eu fiz uma vez só e tomei mijado. E aí depois nunca mais. Mas enfim, eu podia passar a noite inteira, a tarde inteira falando para vocês das coisas que eram diferentes, mas não dá, o nosso tempo é limitado. A conclusão aqui é que todo intercâmbio que tu faz é muito a fuder. E eu não conheço uma pessoa que não tenha gostado de estudar fora. Então é uma coisa que quem é aluno da UFSPA tem muitas oportunidades, tem muitos programas de intercâmbio, muitos editais, e basta só dar uma olhada, escolher o que é melhor para ti, o que se encaixa melhor no teu caso, levando em consideração auxílios, os lugares que tu vai ir, as universidades que tu vai fazer, os cursos que tu quer cursar. E qualquer coisa que tu escolher, pode ter certeza que vai ser muito massa. E bom, desde que eu entrei no avião de volta para o Brasil, eu já comecei a pensar qual seria o próximo passo. Eu já sabia que queria vir trampar fora do Brasil, queria viver fora do Brasil, mas eu sabia cara, tudo que a gente faz tem que ser um passo de cada vez. E não dá para ter pressa para esse tipo de coisa, não dá para ter pressa para pensar no futuro, para pensar numa carreira, para pensar em estudos. E a decisão que eu tomei foi, bom, a partir de agora, desde que eu botei os pés no Brasil de novo, a partir desse momento, tudo que eu puder fazer fora do Brasil, eu vou fazer. E eis que em 2019, ou melhor, em 2018, eu e alguns colegas, junto da professora Juliana, organizamos uma excursão para um evento que teve em Montevidéu, no Uruguai, e o evento ele era sobre engenharia de software, e teve lá palestrantes de vários lugares do mundo. E por lá, além de participar do evento, a gente conheceu várias empresas que a professora Juliana tinha contato e tinha proximidade. E foi numa dessas empresas que eu fiz o meu estágio curricular em 2019. Então, a empresa que eu fiz foi a T-Machine, e a T-Machine é uma empresa de teste de software, tem clientes de tudo que é tipo, inclusive da área da saúde. E muitos desses clientes são de fora do Uruguai. E foi uma experiência incrível, foi muito massa. E eu fiquei na T-Machine, em Montevidéu, recebendo um treinamento e participando dos processos deles por uma semana, mais ou menos. E depois eu segui com estágio no Brasil de forma remota. Isso ainda foi antes da pandemia. E, cara, então não é preciso ir muito longe, sabe, para encontrar oportunidades internacionais de estágio e de trabalho. Uruguai, Argentina, Chile são países que são logo ali, bem pertinho do Rio Grande do Sul. E, assim, as grandes empresas de tecnologia na América Latina sempre têm clientes dos Estados Unidos e Europa. Até porque o pessoal do norte do mundo sempre adora ir buscar mão de obra mais barata na América do Sul. Isso acontece desde mais ou menos o século XVI. Mas, enfim, críticas à parte, tu não deixa de falar inglês, de trabalhar com tecnologias de ponta só por estar na América do Sul, só por trabalhar numa empresa da América do Sul. E foi fazendo esse estágio que eu me dei conta disso. Dentro do Brasil e nos países da América do Sul, existem empresas e programas incríveis que podem te dar experiências internacionais. E na altura, eu tinha um problema, que era eu não podia largar do Brasil, eu não podia ter grandes experiências fora do Brasil antes de me formar. E ter feito um semestre aqui no Porto já tinha atrasado a minha formatura um bocadinho. Então não dava para continuar atrasando, senão eu ia fazer 20 anos de faculdade e ser jubilado. Então, eu precisava de algo que fosse em Porto Alegre para poder conciliar com a faculdade, mas que também pudesse me trazer algum tipo de experiência internacional.
E foi aí que eu encontrei o Apple Developer Academy, que é um programa que tem a finalidade de aprimorar as habilidades de estudantes no desenvolvimento de aplicativos do ecossistema da Apple. E o programa é uma parceria entre o Instituto Eldorado, a PUC do Rio Grande do Sul e a Apple. E foi lá onde eu me tornei um desenvolvedor iOS, onde eu aprendi tudo sobre iOS. Durante os 2 anos que eu fiquei no projeto, eu publiquei uns 5 apps na App Store e eu aprendi a desenvolver aplicativos para iOS, iPadOS, WatchOS e etc. E, cara, o Apple Developer Academy foi uma experiência incrível, incrível, do início ao fim. E grande parte do meu trabalho hoje, do trabalho que eu faço hoje aqui, são coisas que eu aprendi por lá. E, bom, todo ano ocorre a WWDC, que é a conferência onde a Apple lança as novas tecnologias, novos sistemas operacionais e etc. E todo ano eles selecionam cerca de 400 estudantes do mundo todo para participar dessa conferência. E qualquer estudante pode se inscrever, basta estar matriculado em alguma escola ou em alguma universidade. Em 2019, eu enviei o meu projeto e eu fui selecionado. E eu tive a oportunidade de participar da conferência lá em São José, na Califórnia, porque a Apple paga tudo, paga o transporte, paga a alimentação, paga o evento em si, né, que o ingresso é caro. Então, quando tu é estudante, tu é selecionado, eles pagam isso tudo para ti. E detalhe, eu não fui selecionado só porque eu participava do Apple Developer Academy, não tem nada a ver. A grande parte dos estudantes que estavam por lá aprenderam a programar Swift sozinhos, fizeram seus projetos sozinhos e foram selecionados. Então, isso está aberto para qualquer pessoa, para qualquer um de vocês. E o evento, ele é 100% focado nos produtos e nas tecnologias da Apple, claro, mas tem muitos eventos desse tipo que ocorrem todo ano. E as empresas sempre dão auxílio para os estudantes que querem participar e que enviam seus projetos. E essa trajetória internacional toda que eu tive na graduação é o que hoje me trouxe para Portugal para trabalhar aqui como desenvolvedor iOS. E eu lembro que foi alguns poucos meses antes de me formar que eu comecei a mandar currículos para algumas empresas de Portugal e da Itália, principalmente. E a grande maioria, assim, nem me respondeu. A maioria cagou para mim. Responderam, foram super receptivas. Principalmente as empresas portuguesas, que já estão super acostumadas a contratar brasileiros. E por ser um brasileiro que já tinha várias experiências internacionais, inclusive em Portugal, a gurizada da RH me tratava super diferente, sabe? Dava para ver. E isso é um ponto muito interessante, porque se tu tem a ideia de trabalhar fora depois de se formar, o momento para começar a pensar nisso e trabalhar nisso é agora, é durante a graduação. Porque ter experiências internacionais durante a graduação te coloca muito na frente de todo mundo. E tem que pensar que para uma empresa é muito mais seguro contratar alguém que já está acostumado com outras culturas e porque essa é uma pessoa que muito provavelmente vai se adaptar à empresa, vai se adaptar à cultura do lugar, porque já fez isso antes. E quando eu falava nas entrevistas que eu já tinha estudado no Porto e que eu já tinha estagiado no Uruguai, eu via que os entrevistadores sentiam ali um alívio, sabe? De tipo, ufa, esse cara não vai ter problemas de adaptação, não preciso me preocupar com esse tipo de coisa. E, assim, eu não tenho como terminar essa palestra, como dar um fim para essa palestra, sem fazer uma propaganda de Portugal. E eu sei que muitos de vocês têm sonho de trabalhar fora, trampar fora e estudar fora, e Portugal raramente é um país que as pessoas têm em mente quando pensam nisso. Então, primeiro de tudo, o mercado de tecnologia em Portugal é muito bala, tem muita empresa boa e grande por aqui. E mesmo que tu não queira ficar por aqui, Portugal é uma porta de entrada incrível para o resto da Europa e até para os Estados Unidos. E é notável, assim, que as empresas do Reino Unido, Alemanha e França, por exemplo, que são os países mais procurados, que o pessoal tem em mente com mais frequência, esses países eles têm receio de contratar brasileiro. E ok, tipo, isso se justifica. O processo de visto para esses países é uma merda, é comum a pessoa não se adaptar e querer voltar logo para o Brasil. A contratação não é tão fácil assim, porque não tem nenhum acordo entre esses países e o Brasil para contratação de gente. Então, assim, tem várias coisas que dificultam o processo para esses países. Agora, as empresas portuguesas de tecnologia são diferentes, elas vivem contratando brasileiros por vários motivos. Primeiro que o processo de visto é trifacilitado,
É muito fácil de um brasileiro se adaptar em Portugal, até porque existe uma comunidade brasileira gigante. Falar a língua na rua, né, não no trabalho, falar a língua na rua é uma coisa super é mais comum, né, porque é a mesma língua. E também tem várias coisas. É tranquilo de fazer um contrato de trabalho remoto entre uma empresa portuguesa e um brasileiro, enquanto o visto não sai. Isso é uma coisa muito comum. E existem vários acordos entre Portugal e Brasil para contratação. E também tem vários outros acordos entre países falantes da língua portuguesa que facilitam muito o processo de imigração, levando em consideração saúde, transporte, pagamento de imposto. Tudo isso é muito mais facilitado na relação Brasil-Portugal. Então, o que eu quero o que eu quero dizer é, se tu não pensa em Portugal como um destino final, tenta pelo menos ver Portugal como uma porta de entrada, seja para o resto da Europa, seja para os Estados Unidos ou para qualquer lugar que tu queira ir. Tenta pensar em Portugal pelo menos como uma porta de entrada. E sem falar que por trabalhar ou estudar em Portugal, tu pode ir para cada fim de semana, pode ir em cada fim de semana para um lugar diferente por, sei lá, 10, 15 euros. E tu ainda pode botar para dentro pastel de nata como se fosse água, ou seja, só vantagens. É o melhor doce já feito na história da humanidade. E, bom, eu já falei de intercâmbio, falei de estágio, falei de trampo fora do Brasil, mas também tem muitas opções internacionais para quem quer seguir carreira acadêmica, por exemplo. E tem vários países que oferecem bolsas completas para os alunos de pós-graduação. Isso aí é preciso ficar atento aos prazos de cada país e de cada universidade. O escritório de internacionalização da UFSPA, ele publica também esses editais referentes à pós-graduação, tanto editais de mestrado, doutorado, quanto de cursos de pequena e de média duração fora do Brasil, para quem está na pós-graduação. Mas, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar de oportunidades acadêmicas, então eu pedi para o Edu me mandar um pequeno depoimento da experiência dele. O Eduardo, ele é formado em Infobio pela UFSPA e hoje ele é aluno de PhD no Instituto de Câncer da Holanda. Então eu pedi para ele me falar um pouco da experiência, falar um pouco de como ele buscou a vaga, como ele encontrou e como foi o processo de seleção. E vamos então ouvir o que ele tem a dizer. Então, meu nome é Eduardo, eu fiz informática biomédica, me formei em 2018 e depois eu fiz mestrado em ciência da computação na PUC. E eu cheguei a começar o doutorado, mas depois de alguns meses eu decidi que queria fazer o doutorado fora, daí comecei a procurar vagas, principalmente na Holanda, porque nos outros lugares não, as vagas geralmente têm um período, e daí, por exemplo, é em dezembro, nos Estados Unidos e no Reino Unido, geralmente, as universidades têm um período de inscrições e aqui tem vagas o ano inteiro. Aí eu comecei a procurar no Indeed e no LinkedIn. E essa vaga que eu tô no momento eu achei pelo LinkedIn. Que depois de um tempo que eu comecei a procurar, eles também começam a recomendar mais vagas e aí vai ficando mais fácil de achar. E aí aqui não é bem uma bolsa de doutorado, porque as vagas aqui geralmente são anunciadas já com um projeto específico. Então, o doutorado aqui é como se fosse um emprego de trainee em pesquisa, como se fosse. E aí as vagas elas já têm um projeto específico que veio a verba. Eu tinha um projeto que eles anunciaram e estavam precisando de um aluno. Eles conseguiram, por exemplo, um grant. E aí estavam precisando de um aluno e aí eles anunciam essa vaga. E aí as pessoas se candidatam e a seleção é totalmente individual, né? Quem seleciona é o professor, o responsável por que anunciou aquela vaga. Então, geralmente o que é importante para conseguir a vaga é ter um match de projetos passados e de interesses com a vaga que está anunciada. Às vezes não necessariamente é quem tem mais experiência geral, mas sim quem tem mais experiência na área que vai ser o projeto específico. Então, no meu caso, a vaga que eu passei, eles pediam por alguém com uma formação interdisciplinar. Então, mencionava, por exemplo, computação biomédica, ou outros cursos nessa área interdisciplinar entre saúde e tecnologia. E também os projetos que eu tinha, já projeto de TCC e da dissertação, eram bem relacionados com o projeto da vaga. Então, acho que foi o que me ajudou a ser selecionado também. E a adaptação na Holanda está sendo tranquilo, assim. O problema é que agora teve um novo lockdown e tal, então o começo do doutorado foi um pouco
conturbado, porque a maioria das pessoas estão trabalhando de casa, então, e o grupo é bem grande, então ainda não consegui conhecer todo mundo. Porque eu já tinha começado o doutorado no Brasil, então o trabalho é bem parecido com o que eu fazia antes, só que aqui todo mundo fala inglês, então é a única diferença. Mas assim, a estrutura do laboratório é bem parecida, só que o laboratório aqui é bem maior, mas tem subprojetos, assim, então é bem parecido com o que eu já estava acostumado. E por enquanto está sendo legal, eu consigo trabalhar tanto em casa quanto se eu quiser vir aqui pro hospital. E tem também mais integração do pessoal da saúde com o pessoal da pesquisa, né, do que o que eu tinha na PUC, por exemplo, que lá como era específico em ciência da computação, eu tinha pouco acesso às pessoas da área da saúde, e aqui está sendo melhor nesse sentido também. Certo? Obrigado, Edu, pela sua participação. Então, eu sei que eu falei de muita coisa e que vocês devem estar todos pirados com tanta informação, mas para terminar essa talk, vamos falar um pouco sobre o que vocês podem fazer assim que saírem dessa call. Então, como que vocês podem pensar numa dimensão internacional para a carreira de vocês e para os estudos de vocês agora, assim que essa talk terminar. Então, primeiro, se tu está entre o início e o meio do curso, tenta dar uma olhada nos programas de estágio, de treinamento de grandes empresas, porque esses programas, eles geralmente abrem muitas portas internacionais e tem muitos programas diferentes e tem muita vaga. Então, a Microsoft tem programas, a CWI aqui, ali no Vale dos Sinos tem programas, a SAP tem programas, o Apple Developer Academy é um programa que é incrível. Então, tem tudo que é tipo de programa que dá para se inscrever, é só realmente tu encontrar o match entre a empresa, entre o projeto e as tuas vontades e as coisas que tu acredita. E tu pode também começar a acompanhar os editais de intercâmbio, agora, hoje. Enquanto vocês estão vivendo, vocês podem acompanhar os editais. Porque quanto antes tu começar a acompanhar e ver as regras, melhor, porque tu vai estar mais acostumado a fazer as inscrições e a entender o que é preciso para cada edital, porque cada universidade, cada programa tem regras diferentes. Mas agora, se tu está mais para o fim do curso, eu sugiro buscar alguma oportunidade de estágio fora. Eu sei que as oportunidades mais comuns do curso são ali a Santa Casa e algumas empresas de tecnologia aqui em Porto Alegre, mas nada impede vocês de fazerem estágio em qualquer lugar do mundo. E, tipo, muitas empresas têm programa de estágio de verão, de inverno, e a grande maioria tem auxílio e bolsas. Então, tanto de deslocamento quanto de alimentação e estadia. E o que vocês precisam fazer é só se inscrever nesses programas ou mandar e-mail para essas empresas em que vocês querem trabalhar e fazer estágio. E uma vez que vocês são selecionados, só é preciso falar com um escritório de internacionalização para oficiar uma parceria entre as empresas e a UFSC e deu, e tá pronto. Não tem muita burocracia sobre isso. Essa parceria é só tipo um documento mesmo, é só uma folha onde um representante do nosso curso assina e um representante da empresa assina e deu. Tá feita a parceria e tu pode fazer o estágio onde tu quiser. E agora, se tu quer trabalhar ou fazer pós-graduação fora, o teu melhor amigo sempre vai ser o LinkedIn. Por lá que eu sempre busquei trampo, e o Edu mesmo disse que ele achou a vaga de PhD dele na Holanda por lá. E tem muita vaga, tanto para informática em saúde, quanto para bioinformática fora. Mas, de novo, já ter tido experiências na graduação te põe na frente de todo mundo, tanto nas seleções de emprego, quanto de pós-graduação. Então, o que eu sugiro é, se tu não tem um perfil no LinkedIn, cria hoje e atualiza. Deixa lá as tuas experiências atualizadas, o lugar que tu está trabalhando, as coisas que tu já fez. Tenta não só dizer que tu trabalhou na empresa X, tenta dizer lá, põe lá descrito, né, o que tu realmente fazia, em que setor que tu trabalhava, o que tu fazia, porque isso para quem é recrutador vale muito, eles dão muita atenção para o que tu já fez, as tecnologias que tu já trabalhou e os projetos de pesquisa que tu já trabalhou, tudo isso é levado muito em consideração na hora de te contatarem para fazer uma proposta ou para avaliarem o teu perfil. E, cara, por fim, mas não menos importante, talvez seja a coisa mais importante, é impossível ter uma carreira promissora na área de tecnologia sem falar inglês. Isso vale até para quem quer ficar no Brasil. Atenção. Grandes empresas sempre têm clientes de fora. E também toda a produção científica de impacto no mundo é feita em inglês. E o Edu até comentou que por ele ter feito
que ele ter feito o TCC dele em inglês ajudou muito a ele já se acostumar a escrever os artigos em inglês, que é o que ele faz hoje. E tem muitas opções de curso online, muita gente que ensina inglês pelo YouTube, então não tem desculpa. Se tu quer ter uma carreira internacional ou uma carreira promissora na área de tecnologia ou na bioinformática, tu precisa ter o inglês fluente, independente de onde tu vá. E isso vale até para quem vem para Portugal. Eu tenho muitos amigos que trabalham em algumas empresas aqui e eles falam que eles só falam português na rua, porque, tipo, na empresa só se fala inglês, porque tem tanta gente de fora que é impraticável usar o português no dia a dia do trabalho. E é isso, ossos do ofício. E, bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje de experiências internacionais e de oportunidades internacionais era isso. Eu deixei esse QR Code aí, tem um documento lá onde tem todos os links de tudo que eu falei, de todos os programas, de todos os editais de intercâmbio. Tem lá também o link para o Instagram, para o portal do Escritório de Internacionalização, e tem também lá as informações minhas lá. Se quiserem me seguir no GitHub ou no LinkedIn, e tá tudo mesmo por lá. E também tem meu e-mail por aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser trocar uma ideia sobre oportunidades internacionais, ou quer que eu mande o currículo para alguém aqui em Portugal, pode pedir que eu encaminho, é só me mandar por e-mail. E é isso. O que eu tinha para falar é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. E vamos a perguntas. Quem tiver dúvidas, é só me falar. Tenha uma noite para vocês. Então, obrigado, Rodrigo. Realmente foi uma ótima palestra, uma ótima conversa aí para os colegas e tudo mais. Estão chegando agora algumas perguntas, né, sobre a palestra. E aí eu vou te ler então aqui. A primeira então é do Alexandre Lemos, na qual ele pergunta então, Rodrigo, qual o peso dos repositórios como GitHub para aquisição de vagas de estagiários internacionais? Poderias comentar um pouco sobre? Certo. Cara, o GitHub é sempre importante manter ele atualizado. O meu GitHub, se tu for dar uma olhada lá, é importante fazer um readme, sabe, do GitHub, dizendo quem tu é, onde é que tu trabalha, quais são os apps que tu já fez, coisas que tu já fez, e deixar lá pinados os repositórios que tu tem que são mais legais, porque isso é como se fosse uma porta de entrada para o teu perfil, né? O que os recrutadores vão ver é o teu LinkedIn e o que o pessoal técnico da empresa vai ver é o teu GitHub. Então é importante deixar ele com uma cara bonita e mostrar lá, né? Sempre tendo no teu GitHub as coisas que tu já fez. Peraí que tô quase ficando sem bateria. E outra coisa, é muito comum as empresas te pedirem para fazer um teste. Então, quando tu manda o currículo, eles te falam, tá, quer trabalhar aqui? Toma um teste então aqui, me diz se tu sabe programar iOS, me diz se tu sabe fazer um app em Android. E eles pedem para te usar lá uma tecnologia específica, alguma arquitetura específica de software, e eles geralmente pedem para tu publicar isso no GitHub. Se tu for dar uma olhada no meu lá, tem muita coisa, porque de tanto processo que eu fiz, tantos programas que eu já me inscrevi, muita gente me pedia, né, para fazer, os recrutadores pediam para fazer esses repositórios, esses mini aplicativozinhos. Então, tem peso sim. E é uma coisa que tu pode criar durante a graduação. Todos os projetos que eu fiz durante a graduação estão lá no meu GitHub. O projeto de engenharia de software 2 está lá, tem alguns projetos de redes de computadores também que eu fiz que estão lá, e tem um repositório lá que tem, tipo, tem um repositório meu lá que é engraçado, que tem, tipo, umas 100 estrelas, que foi um programa que eu fiz para é uma cadeira de interoperabilidade e padrões, que eu usei HL7. E eu sei que parece que todo mundo que vai tentar usar HL7 em algum lugar procura no Google e aparece lá meu repositório e o pessoal usa e dá estrela. Mas é importante. Show. Tem uma segunda pergunta aqui também, de um outro colega, na qual então ele pede, Rodrigo, pode falar um pouco sobre os critérios para a habilitação dos estudantes da UFSPA para a candidatura aos programas de mobilidade acadêmica internacional? Certo. Eu não sei com certeza, mas se tu for dar uma olhada lá nos links que eu mandei ali, tem o link do escritório de internacionalização, tu pode dar uma olhada ali nos editais, e cada edital é diferente. Eu sei que os editais mais famosos e que tem mais vagas e que acontecem todo semestre são os do Santander, mas quem escolhe os alunos não é o Santander, é a UFSPA. A UFSPA sempre escolhe os alunos que manda para os programas. Então, os critérios geralmente são meio parecidos. Então, os critérios para qualquer um dos programas é meio semelhante. Até onde eu sei tu não pode rodar
só pode rodar em até 2 disciplinas, tu tem que ter uma média acima de uma X porcentagem do teu curso, sabe? Tu tem que estar no top 25% do curso ou top 50% do curso. E eu não sei o resto, mas são coisas desse tipo, assim, sabe? Tem que estar, a média tem que ser boa, tu não pode ter rodado em disciplinas. Eles pedem também o teu Lattes, tem lá uma pontuação que a UFSPA faz de acordo com o teu Lattes e as coisas que tu já fez, ou se tu já fez PID, se tu já fez IC, que são coisas importantes de se fazer durante a graduação, tudo isso conta. Mas o que eu sugiro é dar uma olhada lá nos editais, e aí pega lá os últimos 5, 6 editais e vê. A grande maioria dos critérios são parecidos em todos os editais. Então, de perguntas do chat são essas. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma consideração final, até talvez, né, se quiser abrir o microfone e tudo, ou mandar mais uma pergunta no chat. Certo. Mas, então acho que podemos indo dando final à nossa primeira palestra, então, do projeto. Eu gostaria, então, de agradecer novamente o Rodrigo, né, por ter se disponibilizado, ter realmente trazido pautas e assuntos muito interessantes, até para o pessoal que realmente está começando no curso, né, ingressando agora, e também algumas oportunidades para quem já está mais no final. Então, muito obrigado, Rodrigo, aí, mais uma vez, né, aparecendo com a gente. Opa, Acho que professora. a professora Juliana quer falar Exato. rapidinho um bocado. Pode sim, professora. Tá liberada. Então tá bom, obrigada. Parece um intruso aqui, né? Imagina. Não tinha como perder. Cheguei um pouquinho depois, mas não tinha como perder de jeito nenhum. Muito, muito legal. Não, assim, eu queria só, assim, primeiro dizer que achei fantástico, né, que vocês tenham levado adiante aí essa iniciativa. Fiquei super contente. Então, parabéns a vocês, né? Muito legal para toda a trajetória do Rodrigo. Acabei acompanhando de perto várias etapas, né? E, gente, assim, eu não quero aqui como, nossa, eu como professora, não sei o quê, né? Então, assim, sei lá, vamos aqui né? Como disse o Rodrigo, né? Nessa informalidade, assim, né? Eu não sou aluna, mas, bom, nessa informalidade, né? Essa questão, assim, internacional, além de tudo isso que o Rodrigo falou, é muito legal, assim, o fato da gente poder ver as coisas de uma forma diferente, assim, né? Então, assim, repensar algumas coisas, porque além da questão de culturas diferentes, de idiomas diferentes, as pessoas também acabam tendo uma linha de pensamento um pouco diferente. Isso abre muito a cabeça, né? Eu, assim, a primeira vez que eu fui para fora do Brasil, eu tinha 25 anos, então, assim, eu fui mais, né, um pouquinho mais adiante, assim, não foi durante a graduação nem nada, e depois acabei tendo várias oportunidades para viajar para vários continentes, trabalhei com vários locais e tal, mas, assim, nossa, é uma mudança da gente como pessoa mesmo, né? Quer dizer, a gente abre a cabeça com relação, sei lá, aquelas coisas que às vezes a gente valoriza e daí a gente começa até, assim, a questionar, né? Por que eu estou valorizando tal coisa? Por que eu não estou valorizando tal outra coisa que eu, de repente, né, meio que deixo de lado e que acaba sendo super importante? Então, assim, muito legal. Desculpa, também não quero, né, ficar me estendendo. Primeiro, assim, estou super contente, né, orgulhosa de todos e, bom, que eu puder ajudar de qualquer forma, contem comigo. E parabéns aí, Rodrigo, e parabéns a todos aí que estão aqui e que organizaram o evento. Beijinho a todos. Muito boa, muito boa. Assim, o que a professora Juliana disse cara, uma coisa, um absurdo, assim, dá para dizer que é um negócio absurdo o que muda uma pessoa ter experiências internacionais. A primeira grande experiência internacional que eu tive foi esse intercâmbio para o Porto, e, cara, é incrível, um dia tu tá em Porto Alegre, na roda com teus amigos da faculdade falando só um gauchês, e aí no outro dia tu tá na Europa falando numa mesa de bar falando com um venezuelano, um argentino, um português, um italiano, um espanhol e 6 brasileiros. E aí tu não sabe que língua tu fala, tu não sabe, e cada brasileiro com um sotaque diferente, né? Porque o Brasil é gigantesco. Então tem algumas coisas, tem algumas experiências que de fato mudam a vida da gente. E o intercâmbio ou qualquer experiência internacional sempre vai mudar a tua vida de algum jeito, sabe? Então isso é muito legal. Eu até não quis entrar falar das oportunidades, né, o que dá para fazer, mas não quis entrar no mérito mais poético, mais romântico da coisa. Mas poderia passar a noite falando sobre como uma experiência internacional muda a gente, né? Como faz a gente pensar como faz a gente ver os valores que outras pessoas dão para outras culturas dão para outras coisas e
faz a gente pensar, né? Será que eu deveria mesmo dar tanto valor para coisa X e não dar um pouco mais de valor para coisa Y? É coisas da vida, coisas da vida. E que a gente só aprende quando olha para fora, quando olha para outras culturas. Não, também só gostaria de agradecer então ali as palavras da professora Juliana e também, enfim, realmente tudo é ir atrás e vamos ver o que acontece, né? Mas também só para enfatizar então e deixar para o pessoal que essa palestra, essa apresentação ela vai ficar disponível como link no YouTube. Então também se alguém quiser recuperar algum assunto ou até mesmo rever o QR Code que o Rodrigo disponibilizou, logo mais a gente upa lá tudo mais e envia para vocês o link direitinho. Então, se ninguém mais quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta no chat, de novo, gostaria de agradecer ao Rodrigo e todos aqui presentes. E eu acho que chegamos então ao final da nossa apresentação. Boa, tá bem. Obrigado. Agradeço também mais uma vez. Tchauzinho, pessoal. Até mais, pessoal. Boa noite.